Ô, Casão, agora vamos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu sempre tive curiosidade. O que você falou pro Gabriel Jesus no elevador? Pô, eu falei aquilo que eu falei já várias vezes. Eu falei pra ele, eu tava no elevador, eles entraram. Aí eu falei, eles estavam, eu entrei. Eu falei, porque estavam criticando ele que ele não fazia gol. Estavam pegando no pé dele que ele não fazia gol. E eu falei, pô, garoto, precisa fazer gol, né? Eu sei como é que é, porque eu fui centroavante e eu passei uma temporada, um campeonato brasileiro que eu fiquei um tempão sem fazer gols e a cobrança é muito grande. E só ter paciência que você acaba fazendo gols. E ele entendeu de uma outra maneira. Foi até surpreendente depois da entrevista pro Eric Faria, né? Foi surpreendente, porque eu falei incentivando, eu não falei criticando. Eu falei, inclusive eu dei a meu exemplo, que eu fiquei um tempão sem fazer gols, para ele saber que eu entendia o que ele estava passando. Sim. Mas também... Depois nós fizemos um programa o Casão FC que eu tinha na Globo. Eu fiz com ele, nós conversamos ao vivo, tem um... Vocês se entenderam? Não teve que se entender. Não teve desentendimento. Nada, entendi. Eu falei uma coisa, ele interpretou de outra maneira, reagiu do jeito que ele interpretou e eu tentei explicar depois. Tá. E assim, a gente falou do Flamengo, eu esqueci de um detalhe que eu queria comentar com você. Eu queria que você falasse sobre isso. Quando o Flamengo foi a favor da volta do futebol, dentro de um protocolo que foi criado e tal, na época, obviamente, você não tinha a comprovação de que aquilo daria certo. Mas era um protocolo, até onde eu sei, baseado no que estava dando certo na Europa, só que até mesmo mais rígido. Tanto que, no final das contas, acabou que não houve nenhum tipo de contágio. Era uma coisa que não dava para saber, obviamente. Mas, na época, eu lembro que houve muitas críticas em relação ao retorno do futebol. Uhum. E, se eu não estou enganado, você foi um dos que criticou esse retorno. Eu acho que eu critiquei na hora, porque eu estava no programa da noite, no Sport TV. Como que chama? Tem o Seleção Sport TV à noite. Bem amigos? Não. Era uma sexta-feira. O Flamengo voltou a jogar contra o Bangu no Maracanã, numa sexta-feira, 8 horas da noite. Troca de passe. Eu estava no troca de passe e aí veio pro... Assessora boa é outra coisa. Né? Aí veio para nós e me perguntaram e eu falei que eu era contra. Você sabe o que tinha acontecido aquele dia? Não. Sei, morreram duas pessoas no hospital de campanha ali no Maracanã. Pois é. Aí a gente pega esse fato e joga pra frente. Quando voltou o Campeonato Paulista, aqui tava morrendo mais gente do que lá no Rio. Sim. E você gravou um vídeo, não sei se foi vinheta, não sei se foi uma coisa que a Globo pediu, mas dizendo que estava muito feliz que o Campeonato Paulista ia voltar e que você poderia voltar a trabalhar e estava muito alegre por isso. Você não acha que naquele momento foi um contrassenso devido ao que você tinha falado na época do Campeonato Carioca? Olha, pode ter sido, mas eu me lembro muito bem que todos os jogos que eu fiz do Campeonato Paulista, eu continuei falando que eu era contra a volta do futebol. Inclusive no programa Bem Amigos. Você pode pegar. Você pode entrar no Bem Amigos, você pode pegar comentários meus nos jogos do Campeonato Paulista daquela época, que eu critiquei, sim, a volta do futebol. Fui contra a Copa América aqui. Eu posso ter gravado de um jeito que eu não deveria ter gravado o vídeo. Se foi um vídeo, eu não me lembro se foi uma chamada. Foi uma chamada? Foi um vídeo. Então, mas eu critiquei a volta do futebol mesmo durante o Campeonato Paulista. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não, eu sei, mas nesse vídeo se eu gravei... eu queria entender se foi um pedido da Globo. Então, eu não lembro. Deve ter sido, né? Pra chamar o Campeonato Paulista, eu não me lembro. Mas se eu fiz isso, eu errei dessa maneira. Foi incoerente. Não pensei do jeito que foi. Eu não sei. Se foi dessa maneira, eu não fiz certo. Foi. Mas durante o campeonato, eu falei que eu era contra. Eu falava nos programas que eu era contra. Porque às vezes, assim, certas Cara, coisas têm mais peso que outras. Eu fui contra a Olimpíada aqui no Brasil. Olimpíada? A Olimpíada 2016. Olimpíada. Olimpíada, que eu sempre defendi que o Brasil tinha que se arrumar. Para você receber visitas na sua casa, você tem que arrumar a sua casa. Sim. E o Brasil até hoje é uma zona. E era em 2016. Uhum. E muita gente ficou rica. Né? Muita gente ficou rica. E aí, o que aconteceu? Eu falava. Aí teve um diretor da Globo me ligou, falou, pô, mas o evento é nosso, tem que tomar coisa. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, quando eu estiver no programa, ninguém me pergunta sobre a Olimpíada. Se ninguém me perguntar sobre a Olimpíada,
eu não vou falar nada. Agora, se alguém me perguntar, pô, eu não vou falar que eu sou a favor porque eu sou contra, né? Mas assim, um diálogo sem discussão, sem nada. Claro. E assim foi. E eu trabalhei na Olimpíada. Fiz a final do Medalha de Ouro, fiz todos os jogos, vi o encerramento e continuei falando que eu era contra a Olimpíada, porque eu era contra a Copa do Mundo também. Eu não era a favor da Copa do Mundo. Também. No Brasil. Porque o Brasil, eu acho que é um país que hoje teria condições de você receber um evento desse porte aqui no Brasil? Hoje? Não. Hoje não. Qual ano que o Brasil poderia receber? 50. Não é? Sabe? Sim. A Copa foi em 2014. Sim. Cara, o Brasil tava ruim como sempre. 16, ruim como sempre. Quando fizeram a Copa América, pior ainda do que todas, que nós estávamos no meio de uma pandemia. Então eu nunca fui a favor de um evento de grande porte num país que não está com a casa arrumada e que a corrupção corria solto. Corre solto. E correu pra caramba. Né? Correu solto, corre solto. E também a gente tem alguns recados também aqui, começando pelo primeiro link da descrição, que é o curso do Peter Jordan, do Ei Nerd. É o YouTube sem aparecer para quem quer ganhar um dinheiro no YouTube. Aparecendo ou não, tá? O Peter, para quem não conhece, tem um canal de 13 milhões de inscritos e diversos outros canais com milhões de inscritos. O curso dele vale a pena e você pode pegar seu dinheiro de volta em até 7 dias se você não curtir o conteúdo. Mas duvido que você vai pegar, porque quando a gente pegou, o nosso canal só cresceu e eu, super recomendo. O segundo link da descrição é o nosso Telegram, que tá suspenso. Então não adianta vocês fazerem nada. Mas se você estiver vendo a reprise e o Telegram tiver liberado o que tem que liberar lá pro governo, ou pro STF, né? Foi um negócio assim. Enfim, se eles tiverem resolvido a treta, o Telegram estiver funcionando no Brasil, pode clicar. Também se você for de fora e clicar, você vai entrar. Eu que não vou conseguir ver o que vocês falam, mas enfim, o Telegram vai voltar em breve aí. E aqui embaixo também tem alguns produtos da Amazon para vocês comprarem, assim, se vocês quiserem. Alexa, Echo Dot, aquelas coisas todas, mas também qualquer tipo de compra na Amazon, é só clicar no link aqui, vocês vão ser redirecionados para a Amazon e lá vocês podem escolher os melhores produtos que vocês quiserem, que lá tem bons preços, muito melhor que outras por aí, tá?